Neste vídeo de hoje, queremos dar uma breve olhada na origem e na principal causa da contínua ruptura entre os israelenses e os palestinos. A origem do problema. O fundador de Israel, David Ben-Gurion, proclamou o moderno Estado de Israel em 14 de maio de 1948, estabelecendo um refúgio seguro para os judeus que fogem da perseguição e buscam um lar nacional em terras com as quais citam laços profundos ao longo de gerações. Os palestinos lamentam a criação de Israel como uma catástrofe, que resultou na sua expropriação e bloqueou os seus sonhos de se tornarem um Estado próprio. Na guerra que se seguiu, cerca de 700 mil palestinianos, metade da população árabe, do que era Palestina governada pelos britânicos, fugiram ou foram expulsos das suas casas, acabando na Jordânia, no Líbano e na Síria, bem como em Gaza, na Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Israel, um aliado próximo dos Estados Unidos, contesta a afirmação de que expulsou os palestinianos das suas casas e salienta que foi atacado por 5 estados árabes, um dia após a sua criação. Em 1967, Israel fez um ataque preventivo contra o Egito e a Síria, lançando uma guerra dos 6 dias, após a qual Israel acabou capturando e ocupando a Cisjordânia, a Jerusalém Oriental Árabe, que capturou da Jordânia, e as colinas de Golã na Síria desde então. Em 2002, um plano árabe ofereceu a Israel laços normais com todos os países árabes em troca de uma retirada total das terras que tomou na Guerra do Médio Oriente de 1967, da criação de um Estado palestiniano e de uma solução justa para os refugiados palestinianos, e desde então todos os esforços de paz foram paralisados, como resultado do desacordo entre ambas as partes, como resultado da fórmula de paz que prevê um Estado palestiniano estabelecido em território que Israel capturou em 1967. Mas antes de prosseguirmos, precisamos de compreender o papel do Hamas em tudo isto. O que agora nos leva à questão: como surgiu o Hamas? O Hamas foi formado no final de 1987, no início da primeira revolta palestina. As suas raízes estão no ramo palestiniano da Irmandade Muçulmana e é apoiada por uma estrutura sociopolítica robusta, dentro dos territórios palestinianos. Tem uma séria antipatia por Israel e pretende erradicar o Estado israelita. E como tal foi designada como organização terrorista pelos Estados Unidos, pela União Europeia e por Israel. Voltando à história em questão, parece haver sempre uma rixa contínua e incessante entre os israelenses e os palestinos, como resultado de questões não resolvidas entre ambas as partes, no que diz respeito ao seguinte: 1. Solução de 2 estados, um acordo que criaria um estado para os palestinianos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, ao lado de Israel, considerando que o Hamas rejeitou a solução de 2 estados e jurou a destruição de Israel. Embora Israel tenha dito que um estado palestino deve ser desmilitarizado para não ameaçar Israel. 2. Assentamentos. A maioria dos países considera ilegais os assentamentos judaicos construídos em terras ocupadas por Israel em 1967. Embora Israel conteste isto e os mantenha, estando a sua expansão contínua entre as questões mais controversas sobre a mesa, entre Israel, os palestinianos e a comunidade internacional. 3. A luta por Jerusalém. Os palestinos querem que Jerusalém Oriental, que inclui locais sagrados para muçulmanos, judeus e cristãos, seja a capital do seu Estado. Enquanto Israel diz que Jerusalém deve continuar a ser a sua capital indivisível e eterna. 4. Refugiados. Hoje, cerca de 5,6 milhões de refugiados palestinos, principalmente descendentes daqueles que fugiram em 1948, vivem na Jordânia, no Líbano, na Síria, na Cisjordânia ocupada por Israel e em Gaza. Assim, embora os palestinianos há muito que exijam que os refugiados sejam autorizados a regressar, juntamente com milhões dos seus descendentes, Israel afirma que qualquer reinstalação de refugiados palestinianos deve ocorrer fora das suas fronteiras. Embora existam muitas outras questões menores a serem consideradas também, estas 4 são as principais que devem ser analisadas de forma crítica e com seriedade imediata, se alguma vez houver paz real entre estas pessoas. Agora chegando à última reviravolta que começou há alguns dias. Eram cerca de 6h30 da manhã de sábado, 7 de outubro de 2023, num movimento muito ousado, os combatentes do Hamas, com uma barragem de centenas de foguetes, atacaram cerca de 50 postos militares israelenses ao longo da fronteira e, uma vez neutralizados, conseguiram romper o muro e a cerca, e invadiram, em massa, Israel, e em questão de 1 ou 2 horas, mais de 200 vidas foram perdidas, e muitas foram sequestradas e levadas de volta para a faixa de Gaza, e estas incluíam mulheres, crianças, idosos e até mesmo alguns militares. E isto levou Israel a declarar-lhes guerra,
bombardeando-os com um número ilimitado de foguetes e mísseis sofisticados, e até agora continua a ficar mais forte, complicando ainda mais os já estranhos laços entre ambas as partes. E essa é a história até agora. E assim chegamos ao final deste vídeo por enquanto. Por favor, deixe 1 ou 2 comentários na seção de comentários abaixo e também, por favor, inscreva-se neste canal enquanto faz isso.